Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa história é fantástica sobre um fato que ocorreu aqui em Villers-Bocage, a corrida mortal de Michael Wittmann e seu tanque Tiger. Michael Wittmann foi o maior as dos tanques alemães. E aqui em Villers-Bocage, ele teve o seu desempenho mais famoso. Ele, por essa entrada da cidade, atravessou a rua principal do pequeno vilarejo e cortou uma coluna de blindados ingleses ao meio, como se fosse uma faca quente na manteiga. A corrida de Michael Wittmann por Villers-Bocage ficou na história militar e reafirmou a lenda em torno do nome de Michael Wittmann. Vamos conferir essa história. A Batalha de Villers-Bocage ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial em 13 de junho de 1944, uma semana após os desembarques da Normandia, que iniciaram a conquista dos aliados na França ocupada pelos alemães. A batalha aconteceu por conta de uma tentativa britânica de melhorar suas posições, explorando uma lacuna nas defesas alemãs a oeste da cidade de Caen, após o dia D. Caen era considerada, tanto pelos alemães quanto pelos aliados, como vital para o controle da Normandia. Tanto é que nos dias seguintes ao dia D, os alemães rapidamente estabeleceram fortes defesas em frente à cidade. Já em 9 de junho, uma tentativa britânica de cercar e capturar Caen foi desbaratada pelos alemães. A tomada de Caen pelos aliados ainda demoraria mais de um mês. Para tomar Caen, uma das cidades mais importantes em toda a estratégia na Normandia, os britânicos desenvolveram um plano contornando a cidade e atacando ao lado, atraindo as tropas alemãs. Isso se deu em Villers-Bocage. Durante esse período, surgiram algumas oportunidades para tomar Caen. Uma delas foi quando uma força mista de tanques, infantaria e artilharia da 7ª Divisão Blindada Britânica avançou por uma brecha em uma manobra de flanco em direção à pequena cidade de Villers-Bocage. Os comandantes britânicos esperavam que o aparecimento de uma força forte em sua retaguarda forçaria as tropas alemãs a se retirarem ou serem cercadas. Ao enviar a veterana 7ª Divisão Blindada Britânica, os famosos Ratos do Deserto, o general Montgomery esperava que através dessa lacuna nas linhas alemãs, Caen poderia ser cercada pelo sudoeste. Na manhã do dia 13 de junho, com um cronograma apertado a cumprir, as forças britânicas deixaram o acampamento noturno e avançaram o mais rápido que puderam para o sudoeste, até a cidade de Villers-Bocage. Por volta das 8h30 da manhã, os principais veículos britânicos aproximaram-se de Villers-Bocage e passaram pela cidade com pouca resistência. Apenas alguns franco-atiradores alemães isolados. As unidades britânicas que estavam na liderança da coluna foram instruídas a fazerem uma pausa, enquanto esperavam que o resto da divisão os alcançassem, e então relaxar a guarda. Assegurando que a ponta da coluna estava fortemente posicionada, começaram a preparar o chá da manhã. Sem que eles soubessem, os alemães estavam lá, observando-os, e um deles era o Obersteinführer Michael Wittmann, das SS. Para azar dos britânicos e de seus blindados especialmente, Wittmann era um soldado experiente que já havia lutado na Rússia e comandava tanques há vários anos. Não poderia haver inimigo pior para os britânicos e os aliados em Villers-Bocage. Este lugar pacífico, tranquilo, lugar de paz e meditação, é um cemitério de guerra. No caso, é o cemitério alemão em Lacan, na Normandia. Aqui estão sepultados cerca de 20.000 soldados que deram a sua vida pela sua pátria, a Alemanha. Em meio a tantos soldados,
que se sacrificaram pelo seu país, está Michael Wittmann, o as dos tanques alemães. Wittmann ficou muito conhecido durante a Segunda Guerra Mundial, tanto pela propaganda do governo nazista, pois ele recebeu inúmeras medalhas, inclusive das mãos do próprio Führer Adolf Hitler, mas também pelos seus inimigos, que o temiam, pois ao encontrarem Wittmann pela frente e seu tanque Tigre, sabiam que estavam diante de problemas. Wittmann hoje descansa em meio aos seus camaradas de arma. E eu vou te contar a história deste comandante de tanques alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Em Villers-Bocage, Wittmann estava no comando de uma companhia de tanques do 101º Batalhão de Tanques Pesados da 1ª Divisão SS Panzer. Já altamente experiente e condecorado, Michael Wittmann contabilizava mais de 100 tanques destruídos antes de chegar à Normandia, a maioria na frente russa. O 101º Batalhão de Tanques Pesados estava na Bélgica no dia D, em 6 de junho, e foi uma das primeiras unidades de tanques que chegaram à Normandia por ordem direta de Hitler para combater as forças aliadas que desembarcavam. Devido ao ataque aéreo ao sistema de transporte alemão e problemas mecânicos com seus tanques, Wittmann contabilizava apenas 6 tanques Tiger que chegaram até Villers-Bocage. O resto ficou ao longo da estrada de Paris para trás. Estes poucos tanques, verdadeiros monstros de aço, estavam posicionados 10 quilômetros atrás das linhas mantidas pela divisão Panzerlehr, que fazia frente aos desembarques na Normandia, passando por manutenção antes de entrar em ação. Com o movimento britânico de contornar e atacar pelos flancos, Villers-Bocage se transformou numa frente de batalha. Wittmann percebeu a importância de manter tanto o entroncamento da cidade quanto o terreno mais alto, muito bem posicionado para um ataque inimigo, e distribuiu seus tanques para cobrir qualquer ataque naquela posição. Os britânicos, com seu movimento de avanço em direção a Villers-Bocage, haviam parado bem debaixo do seu nariz, e eles nem sabiam que Wittmann estava lá. Na manhã fatídica do 13 de junho, Wittmann ordenou que 4 de seus tanques Tigre protegessem a estrada que levava a Villers-Bocage e foi com os outros 2 em direção à cidade. Porém, o seu tanque quebrou quase que imediatamente. Assim, Wittmann assumiu o comando do 2º tanque Tigre e seguiu em frente sozinho. Acostumado à luta encarniçada na frente russa, Wittmann encontrou facilidade ao perceber que os ingleses estavam totalmente despreparados. Muitas das tripulações britânicas estavam do lado de fora dos tanques, pois pararam para reequipar seus veículos. Wittmann então atacou com seu tanque Tigre. Wittmann desceu a rua principal da cidade, atirando em tudo que se movesse. Na Avenida Jorge Clemenceau existe este marco, Boulevard do 13 de junho de 1944, aqui na cidade de Villers-Bocage. Foi nesse dia que Michael Wittmann enfrentou os ingleses. E esta placa marca exatamente o feito que começou aqui. Daqui, Wittmann desceu, simplesmente destruindo tudo que estava pela frente. Em menos de 15 minutos, vários tanques, canhões antitanque e veículos de transporte foram destruídos. Um dos tanques conseguiu entrar em uma rua lateral e estava numa posição perfeita para acabar com o tanque de Wittmann quando ele passava. Mas o artilheiro não conseguiu embarcar no tanque, pois estava no banheiro no momento do alerta e não conseguiu subir. Nessa esquina, Michael Wittmann já tinha feito algumas de suas vítimas naquele dia. E aí pegou a direção do centro da cidade, onde iria confrontar outros inimigos. Esta placa
marca exatamente o local onde a tripulação de um dos tanques britânicos que enfrentaram Michael Wittmann foram vitimados. Hoje a bandeira britânica tremula ao lado da francesa, mas quem venceu o combate aqui nessa esquina foi o tanque alemão. Outros tanques tentaram escapar ou enfrentar Wittmann, mas, ao final, tudo estava destruído no seu caminho até aquele momento. Wittmann só parou sua fúria quando foi confrontado por mais tanques britânicos vindos do oeste para a cidade. Decidiu então que era hora de sair dali, deu meia volta e foi em direção à estrada por onde havia entrado. Embora não tivesse calibre suficiente para derrubar um Tigre, a arma antitanque de 6 libras britânica poderia desativá-lo ao atingir a lagarta, e foi isso que um dos artilheiros britânicos conseguiu fazer. Acertou o tanque de Wittmann, que, incapaz de se mover, mas ainda em uma posição forte, passou os 20 minutos seguintes usando suas metralhadoras e o canhão 88 do tanque para atirar em qualquer coisa que se movesse. Os britânicos então se retiraram e Wittmann e sua tripulação conseguiram escapar a pé para o norte. Nesse ataque pela rua principal de Villers-Bocage, Michael Wittmann destruiu sozinho 10 tanques de batalha, 3 tanques leves, 2 canhões antitanque e 13 meia-lagartas britânicas. Um ataque notável. Villers-Bocage ao final não caiu, Wittmann retornou mais tarde com 20 tanques Panzer IV da divisão Panzer-Lehr e, naquela noite, outro ataque das SS usando mais Tigres da 1ª Divisão Panzer chegaram e expulsaram definitivamente os britânicos. Villers-Bocage não caiu e Caen continuou nas mãos alemãs. Hoje, infelizmente, é uma tarde muito chuvosa aqui em Villers-Bocage, mas essa, dá para vocês verem aí, é a rua Jorge Clemenceau. Foi exatamente nesse ponto, à altura do número 30, que um dos tanques, esse desta foto, foi abatido pelo Michael Wittmann. E ele continuou descendo em direção ao ponto mais baixo aqui da cidade e continuou a destruir os tanques. Pelas suas ações durante a Batalha de Villers-Bocage, Wittmann foi promovido a capitão das SS e ganhou espadas à sua Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma altíssima condecoração entregue pelo próprio Führer, Adolf Hitler. Ele seria morto posteriormente na Normandia, no dia 8 de agosto de 1944, e está enterrado no cemitério alemão em La Cambre, na Normandia. Essa é a tumba do capitão Michael Wittmann. Ela fica aqui na Normandia, no cemitério de La Cambre. Wittmann foi morto em ação no dia 8 de agosto de 1944, logo após o dia D e o contra-ataque alemão contra a cidade de Caen, onde Wittmann atuou com força em Villers-Bocage, provocando toda essa destruição que vocês viram aqui no vídeo. Para neutralizar o asa alemão, os aliados montaram uma armadilha, da qual ele não conseguiu escapar. E hoje ele descansa aqui no cemitério de La Cambre, junto com a sua tripulação. Esse cemitério possui cerca de 22 mil sepulturas de soldados alemães que caíram em combate aqui nessa região da França. O soldado alemão mais conhecido que está sepultado aqui é exatamente Michael Wittmann. E até hoje a sua sepultura é muito buscada pelos que visitam La Cambre. Houve um caso até de furto da lápide com o nome de Michael Wittmann. Ela já foi substituída. E esse fato denotou uma certa preocupação pelas autoridades aqui, que passaram a vigiar mais constantemente
o cemitério, em especial a tumba de Michael Wittmann. A história deste soldado alemão ainda chega até os dias de hoje. Esse é o memorial que fica aqui no cemitério de Lacambe. Ele é aberto à visitação para os que vêm até o cemitério. Aqui é contada, de uma maneira sucinta, alguns episódios importantes da Segunda Guerra Mundial. Um dos personagens que são abordados neste memorial é exatamente Michael Wittmann, pois ele está sepultado aqui em Lacambe. Este é Wittmann, e aqui está um breve registro de sua atividade durante a Segunda Guerra Mundial. Uma foto em destaque é a foto do ataque contra as posições britânicas em Villers-Bocage, que a gente destacou aqui no programa. Aqui uma foto mostrando o seu tanque abatido, quando ele faleceu, em agosto de 1944, e a exumação de seu corpo, pois ele ficou até 1983 sepulto no campo de batalha de uma maneira anônima. Mas depois de muita pesquisa, a organização alemã que cuida dos caídos durante a guerra localizou seu corpo e o sepultou aqui em Lacambe. Todo o seu histórico aqui está, inclusive a foto do momento em que ele recebe as folhas de carvalho para a sua cruz de cavaleiro da Cruz de Ferro, logo após os seus feitos em Villers-Bocage. Wittmann permanece como uma lenda da Segunda Guerra Mundial ou seus feitos foram superestimados pela propaganda nazista e pelas narrativas subsequentes? Ou ele era realmente um soldado diferenciado? A história nos mostra os registros de seus feitos, mas ele é muito criticado por ser impetuoso e não obedecer a planos táticos, coisa que o alemão adora. De qualquer forma, fica a história de Michael Wittmann. Essa história termina aqui em Lacambe, no cemitério alemão. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais!